Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. 6 de janeiro de 2021. Apoiadores do presidente Donald Trump, derrotado na eleição presidencial dos Estados Unidos, invadem o Capitólio, sede do poder legislativo do país. As notícias falsas de que a eleição foi fraudada sustentaram a posição extremista do grupo. As fake news podem causar muito mais do que apenas desinformação. E assim, começa agora o Tozelo Cast, o podcast da MFEJA André Tozelo. Todo mês, eu, Ariane Braga, professor de História, receberei convidados para discutir um tema relacionado ao que estamos estudando. Vamos falar hoje sobre fake news. Eu recebo os professores Alan Fonseca, de Língua Portuguesa, e Rosimeire Salatini, de Ciências. Alan, Rose, sejam bem-vindos. Puderem dar um olá aí, pessoal, para começarmos o nosso bate-papo. Alan, com você. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast nosso. É um prazer estar aqui. Um abraço para o professor Ariane e outro para a professora Rose. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Rose, eu sou bióloga, professora de ciências da Escola André Tozelo e com muito prazer estou aqui, professor Ariane, professor Alan, é um prazer estar aqui com todos e com vocês todos, nossos estudantes. Muito bem, nosso tema hoje é falar um pouco sobre as fake news. A definição de fake news, ela pode ser muito variada. A gente pode, inclusive, datar a ideia de fake news séculos atrás. Mas nos últimos anos, no contexto das redes sociais, que esse termo, essa expressão, passou a ser utilizada com muito mais força, muito mais vezes e gerando reflexões. O que nós podemos entender por fake news? Vou começar pela professora Rose. Fake news, entendo assim que é uma coisa que se espalha, se propaga, dissemina, contamina as famílias, afasta as pessoas, traz consequências graves para a sociedade. Não é exatamente um vírus, mas é como se fosse fake news. Nesse ano eleitoral, cuidado, elas podem invadir seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais e fazendo um mal danado para a democracia. Perfeito, Rose. Acho que essa questão viral, essa questão de como se propaga rapidamente a fake news é algo a se pensar, né? E aí o cuidado nos grupos de Zap aí que a gente tem e as coisas que chegam. Daqui a pouco a gente vai falar como evitar um pouco a fake news. Mas antes eu vou passar para o Sr. Alan, também dar a contribuição dele de como ele entende a fake news. Beleza, Ariane. Eu vejo a fake news como uma espécie de evolução de algo que nós tínhamos, né? Que eram os mitos, né? Algumas histórias que nós ouvíamos, né? Que ganhou muita força e um certo nível de veracidade, de simpatia das pessoas agora, por conta das redes sociais. Então, a gente percebe que as fake news mexem muito com o emocional, com o brio das pessoas. E é aí que mora o problema, né? Toda notícia que simpatiza, que traz aquela sensação
de que eu estou certo, de que contribui para eu ter razão, pode ser uma fake news. E é com isso que as fake news trabalham. Então, eu vejo a fake news assim, como uma evolução de todas aquelas histórias, daqueles mitos, daquelas coisas que a gente acreditava, só que a gente de ouvir falar. E aí hoje elas ganharam força por conta das redes sociais que não tem uma regulação própria, que apesar de todas as proteções que a Constituição garante, né, com relação ao bem-estar da pessoa, ao direito de ter a imagem preservada, mesmo assim existem campanhas difamatórias, ofensivas e que podem levar a tragédias, como tem vários casos amplamente divulgados de notícias falsas que causaram aí coisas horríveis, né? É isso, Ariane. Muito bem, eu acho que é importante também nós termos essa noção de como não estamos apenas falando de notícias, de fofocas, mas de ações concretas que podem machucar as pessoas. O exemplo que começamos o episódio de hoje é um de tantos. A violência que é gerada por essa desinformação, por essas fake news. E aí agora eu quero entrar um pouco mais na questão das disciplinas que vocês trabalham. Alan, que exemplo você pode trazer de fake news pensando na sua disciplina? Perfeito, Ariane. Essa é fácil. Assim, na verdade, é um pouco... É algo particular, mas é muito difundido, que é a seguinte: a gente sempre ouve que língua portuguesa é difícil. Que língua portuguesa é difícil, é complicado. Só que nenhuma língua é difícil, porque o que as pessoas costumam esquecer é que elas são utentes, elas usam a língua o tempo todo. Qualquer coisa que você tiver regras passa a ser complicado. Por exemplo, futebol. Você pode jogar futebol lá na quadra e tal, sem regra nenhuma. Agora, se você for para um campeonato profissional, vai ser cheio de regras. Então, o que as pessoas confundem é que existem momentos de usar a língua. E todas as línguas são assim. Não há língua mais difícil ou língua mais fácil. Todas elas têm características próprias que são, abre aspas, né, adaptadas ao lugar, ao clima, ao próprio povo que está ali. Então, eu acho que a maior fake news da língua portuguesa é ela ser difícil, quando não é. Nossa língua, quando as pessoas de fora, estrangeiros, ouvem a gente falando, eles ficam encantados com a musicalidade, com os tipos de som que nós falamos. A nossa língua é linda, ela não é difícil. E eu acho que ao falar, né, que a língua é difícil, nós acabamos gerando um processo de exclusão, né? Porque aí isso é difícil, nós não conseguimos trabalhar. Na verdade, como você disse, né, cada uma de nós usa constantemente a língua portuguesa, então a dificuldade é sim uma fake news. Rose, na sua área, que fake news você destacaria para a gente, pensando para os nossos ouvintes terem aí como exemplo? Tá aumentando o número de pessoas que não acreditam em vacina. Não é só na política que a fake news corre. Na ciência, também a coisa foge de controle. As fake news, a gente tem observado que ela tenta atacar várias vacinas, né? Hoje, o calendário básico, ele é constituído de cerca de 14 vacinas para as crianças. Então, temos fake news do tipo, quem toma a vacina da meningite vai ter meningite. Ou, quem toma a vacina do sarampo não estará totalmente protegido. Ou, do tipo, a vacina do sarampo pode dar reação. A vacina da Covid dá reação. Nós sabemos muito bem que foi disseminado na Europa uma fake news muito arrasadora, onde foi colocado que a vacina do sarampo poderia dar autismo. E sabemos muito bem o quanto isso impactou, né, nas coberturas vacinais da Europa. E essa situação, esse tipo de notícia falsa é muito séria.
né? Porque ela impacta no programa de elevada relevância, onde comprovadamente nós conseguimos erradicar a maioria das doenças imunopreveníveis, ou seja, que a gente previne com a imunização, com a vacinação. Que no Brasil também nós tivemos aí durante na pandemia, aí no seu pico de pandemia, recomendações presidenciais dizendo que a cloroquina prevenia a Covid-19. Então, assim, são sátiras, né, contradições aos cientistas. Hoje, nós como cidadãos, né, nós temos muito acesso à informação, né? Para isso, temos que ter mais capacidade e informação intelectual, né, para saber lidar com as fake news. Bom, dentre vários ataques à ciência, é esse que eu gostaria de compartilhar aí com vocês. Obrigado, Rose. De fato, essa campanha anti-vacinação é uma talvez das fake news mais potentes e destruidoras que nós temos assistido nos últimos anos, né? Como você bem disse, começou na Europa, mas faz estragos aqui no Brasil, e não só com a vacinação da Covid, né? Então, importante, lembrem-se, vacinas previnem, salvam vidas, né? Se nós conseguimos aumentar a expectativa de vida, conseguimos erradicar, como a professora Rose falou, uma série de doenças, é por conta da vacinação. E aí eu vou terminar aqui com a última pergunta. Rose, o que você diria que pode ser um caminho, uma dica para combater fake news, que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes podem tomar? Muito importante essa pergunta, Ariane. Assim, fique atento, procure saber qual é a fonte, né? Faça uma consulta nas plataformas de checagem e só compartilhe aquilo que for verdadeiro. Quem espalha fake news, ela prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Como a gente tem que buscar as fontes, analisar qual a origem daquela informação, a gente vai estar menos suscetível, né, à informação que nos deram. Não é só porque a gente gosta de tal coisa ou só porque a informação nos é favorável que a gente deve já sair compartilhando, né? A gente tem que se armar do conhecimento, diminuir essa mentirada histórica que a gente está vendo hoje em dia. Se for fake news, não transmita. Avalie a qualidade, né, da fonte da informação, já que o maior problema das fake news são as pessoas que fazem e que compartilham, né? Porque a fake news está ali feita. O principal problema, o maior deles, né, é quem faz ela e quem compartilha, né? Então, não se esqueçam, se for fake news, não transmitam. Muito importante essa fala da professora Rose de que as fake news precisam ser barradas. Então chequem, gente, as informações que vocês recebem, não passem para frente, não sejam também distribuidores e distribuidoras de fake news. Alan, tem alguma dica que você daria pra gente? São duas, né? É a seguinte, a primeira não só a questão da disseminação, mas é esse envolvimento sentimental e emocional que elas criam. As redes sociais, elas, apesar, é irônico, né? Porque apesar de elas se chamarem sociais, elas, na verdade, elas individualizam a pessoa, ainda mais, né? Então, cria apesar de ter a sensação de estar em uma comunidade, cada vez mais as pessoas estão isoladas naquele mundo do smartphone, né, do telefone celular, do WhatsApp, Facebook, etc. Então, a primeira dica que eu dou é tentar descolar-se disso, sabe? Tentar viver sem isso, nem que seja por um pouco. Procurar outras formas, né, de se relacionar com o mundo, né?
É uma relação com o mundo que precisa ser estabelecida. Então, assistir a telejornais, né? Não só de um canal ou não só de um site, mais de um. Você não precisa fazer isso no mesmo dia, faça em dias alternados. Em um dia você assiste num lugar, no outro dia você assiste em outro lugar, para você poder criar ter ali um cabedal, ter uma fonte variada de informações. Essa é a primeira dica que eu dou, se desligar das redes sociais. E a segunda dica é tentar ser desapaixonado com as coisas, porque quanto mais expectativa você cria, maior pode ser a decepção. E tem gente que não sabe lidar com a frustração, então prefere seguir naquilo, insistir naquilo, acreditando que vai ser superado ou vai vir uma coisa super ultra que vai mudar tudo, e não vai. A realidade está aí fora, não tem para onde correr. A gente precisa ter um olhar crítico, um olhar pragmático, um olhar estudioso, um olhar verdadeiro, um olhar humano para a coisa, e não algo mitológico, heróico, revolucionário, porque não é assim que funciona. Então, assim, veio uma coisa no grupo do WhatsApp. Cara, se você quiser ler, leia, mas não divulga, porque dificilmente vai ser uma coisa boa. Então, parta desse pressuposto. Acho que é importante furar a bolha, né? A gente furar esse nosso mundo fechado, como o professor Alan falou, né? A gente às vezes fica vendo apenas informações de um único lugar e deixa de ver a diversidade. Então, acho que é fundamental isso. E vamos às nossas dicas culturais. Então, nas dicas culturais, vou passar primeiro para o professor Alan falar o que ele indicaria relacionado à temática das fake news. Tem um documentário, A Vida nas Redes, se não me falha a memória. Ele é muito bom, que mostra como que funciona as redes sociais. E tem um filme que, inclusive, a gente assistiu lá na escola, mas quem não teve oportunidade, eu recomendo, porque é sensacional o filme, que chama Não Olhe Para Cima. É isso, Ariano. Muito bem. Esse filme é um filme que fez bastante sucesso, né? Que tem vários atores e atrizes famosos, vale a pena mesmo. Rose, suas dicas culturais, por favor. Bom, ligado a fake news e ciência, eu daria uma indicação de 2 canais no YouTube, que para checar todas as informações ligadas à ciência, que é o canal do Átila Yamarino, é um biólogo, microbiologista, e ele é muito, muito, muito bom. Agora, na pandemia, foi aí uma luz para a gente, né, na pandemia, para todos os canais ligados às redes aí sociais. E o outro canal do YouTube é o Nerdologia. Eu indicaria, assim, a minha indicação hoje, ciências versus fake news, são esses 2 canais. Então, ao receber alguma coisa ligada à ciência, à saúde, eu indico para verificar se essa informação é verdadeira. Eu indico que vá nesses 2 canais ver o que essas pessoas falam, esses cientistas falam sobre a informação recebida. Obrigado, Rose. De fato, são 2 canais. O Átila Yamarino, sem dúvida nenhuma, uma das grandes referências na divulgação científica brasileira, né? O documentário que o professor Alan falou é O Dilema das Redes Sociais. A gente vai deixar linkado essas indicações. E aí, eu queria deixar uma também, que é: utilizem sites de checagem. O que são sites de checagem? São sites normalmente vinculados a algum órgão de imprensa, algum local de pesquisa, que vem se as notícias estão sendo divulgadas na internet, são ou não verdadeiras. A gente vai deixar o link de vários deles, mas eu cito Agência Lupa, boatos.org, Fato ou Fake, alguns desses, Agência Pública, são alguns locais em que vocês podem checar notícias. Tradicionalmente, nós encerramos os episódios com uma citação. Hoje, no entanto, eu vou buscar 4 de autores de momentos históricos diferentes.
Lá do mundo grego antigo, eu quero trazer 2 autores, 2 filósofos super importantes. Platão disse: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens, parentes meu, e as mulheres têm medo da luz. Aristóteles escreveu: seja um pensador e não aceite tudo que ouve como verdade. Da Inglaterra, da modernidade, eu trago Francis Bacon. A dúvida é a escola da verdade. E finalizo com o alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche. As convicções são inimigas da verdade e bem mais perigosas que as mentiras. Combatendo as mentiras, esse foi o Tozelo Cast. A música tema de hoje, O Dia em que a Terra Parou, composta por Raul Seixas e Cláudio Roberto de Andrade Azevedo, interpretada pelo magnífico Raulzito. Forte abraço, tchau! Sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. O dia em que a Terra parou,